Você comentou do General Uchoa um pouco tempo atrás. Qual que foi exatamente a contribuição que ele deu para a ufologia? Ele estudou principalmente fatos acontecidos lá no Planalto Central, na região, uma cidade chamada Alexânia, fazenda Vale do Rio do Ouro. Sucintamente o seguinte, um fazendeiro, né, ele começou a relatar fenômenos luminosos, misteriosos que aconteciam, e aí primeiro foi uma equipe para lá. Eu acho que o filho do general Marcílio Uchoa já participava dessa equipe, e no segundo momento o general foi lá. E começou a descrever assim, coisas incríveis que aconteciam lá, de avistamentos de UFOs, né, uma luz que fazia curva, né, imagina a luz fazendo uma curva. E aí tem um caso muito interessante que está num dos livros dele, e eu pesquisei também, que é uma pessoa, não era bem da família dele, é uma agregada da família. A pessoa, vamos dizer, que trabalhava na casa do general, mas praticamente se tornou da família. Ela foi acometida daquela grave doença, a doença de Chagas. E ela estava já praticamente, como dizem, desenganada. E aí ele, né, sendo general, falou: olha, não, vocês não têm mais o que fazer? Isso, ela no hospital? Não, não temos, então eu vou levar ela para minha casa. O general leva a moça para casa e depois leva lá na fazenda, porque ele já vinha, né, há algum tempo estudando isso, e começou a ter contato com seres que apareceram para ele e tal. E aí eles pedem para ele se afastar. Um desses seres que se comunicava com ele pede para ele ficar afastado. E aí o que a gente tem? A gente vai ter os dois relatos dele, que estava, não sei, a uns 100 metros de distância, do que ele viu, e a moça que acabou sendo curada, né, da doença de Chagas, do ser que se aproxima dela. Né, faz com equipamento, faz alguma coisa como se fosse um corte no pescoço dela, e ela descreve depois. Eu achei depoimento dela no YouTube, foi difícil achar, mas achei. O que ela viu e o que ela sentiu. Então você tem o cruzamento de informações, né? Ele vendo de longe, e aí você tem toda a descrição de tudo que aconteceu lá nessa região, nessa época, final dos anos 60, dos anos 70. Quer dizer, ele foi um dos pioneiros, né? E o principal é o seguinte: o peso que tem, né? A pessoa, imagina, general do Exército Brasileiro, professor lá da AMAN, que é a Academia das Agulhas Negras em Resende, formado em engenharia e geógrafo também, quer dizer, uma pessoa altamente capacitada, estudando esse assunto e divulgando através dos livros, né? Mas ele chegou a gerar material audiovisual disso ou não? Creio que não. Creio que não, mas está tudo muito bem descrito nos livros. E que fim que deu o General Uchoa no final O general Uchoa faleceu, se eu não me engano, ele viveu 90 anos, eu acho que ele faleceu em 1990. Ele mais ou menos viveu de 1900 a 1990, né? Bem próximo disso. Agora deixou toda uma obra, né, dos livros dele, que é o Mergulho no Hiperespaço, né, é o principal livro dele. Mas essa investigação foi de uma investigação oficial do Exército? Não. Ou foi algo não. individual dele? Foi pessoa física? Eu entendo que é dele. É dele. Agora sim, houve obviamente uma permissão, né? Imaginar como é que era a situação, né, política do país, né, nessa época, eu entendo que permitiram que ele fizesse. Né? Não, digamos, não bateram o carimbo, né? Não chancelaram, mas permitiram. E essa fazenda já foi alvo de novos estudos e ufólogos do Brasil inteiro? Desconheço, sinceramente, ali Ninguém voltou lá para... Não sei dizer, não sei dizer. Mas seria interessante isso. Eu acredito que sim, teria que verificar. Eu estava pensando esse tipo de abordagem sobre um caso aí que também o meu amigo jornalista Júlio Toboni pesquisou junto com o engenheiro do INPE, o Ricardo Varela. Que eles estiveram em 1995, lá em, você gosta do Vale Paraíba, ali em Aparecida. Né? Em setembro de 1995. Começou mais ou menos o seguinte: o Júlio Toboni, ele trabalhava no jornal Estado de São Paulo. Aí ele recebe um telefonema de uma pessoa da região, né? Alguém liga para o jornal, passam para ele e falam: está acontecendo isso, tal. E aí ele vai para lá, eles convidam, né, o engenheiro Ricardo Varela, e vão ver o que está acontecendo. E aí se deparam, né, com luzes que começavam a aparecer no final da tarde e se prolongavam a madrugada adentro. Né? Muitas pessoas, e aí começaram a conversar
com pessoas da região e viram que tinha caso de abdução bem recente, né? Uma pessoa ali que chegou a disparar tiros numa dessas luzes misteriosas. O cara chega, mas assim, o cara chega à noite na casa dele, lá no sítio, na portaria lá tem, né, tem a luz, alguém parado lá, ele vê uma luz, né, a luz parada, ele fala, pô, o que será que é? Alguém na minha casa? Será que vão me roubar? Quando ele chega perto, ele vê aquela, né, uma luz misteriosa, puxa a arma dele e dispara 3 tiros lá, mas não acontece nada, né? Tem outra pessoa, isso também na mesma época, um trabalhador que ele fazia artesanato com bambu, alguma coisa assim, fazia uns cestos, ele foi abduzido, foi sugado para dentro de uma luz. E foi devolvido, já era de manhã cedo. E ele devolvido assim que ele estava com as pernas bamba, né, ou com queimadura no rosto, não lembrava de nada. E aí entrou para a casa dele se arrastando por dias ali, ficou sentindo dor de cabeça, sentindo mal e tal. E assim que ele melhorou, saiu da região, foi morar em outro estado. E tudo isso foi pesquisado, né, pelo jornalista e pelo engenheiro do INPE. Né? Tem fotografia da época, né? E aí o que eles conseguiram? Conseguiram localizar exatamente o ponto onde essa luz surgia, que era uma grota, né? O que é uma grota? É aquela depressão que fica no pé das montanhas por causa da água que vai caindo, né? Uma depressão que tem ali. E era uma montanha bem rochosa ali. E aí quando eles foram lá, conversaram com a pessoa que morava ali, falaram, isso aí sempre tem, eu nem saio mais à noite, porque esse negócio corre atrás da gente e tal, e pediram descrição, que tamanho que era, que ela falou, do tamanho de um carro até maior. Né? O negócio se movimentava, entrava e saía ali dessa depressão, dessa grota, né? Agora, o que é ali? É uma base subterrânea, é um portal, aí já... E esse é um lugar que eu achava interessante tentar saber se ainda tem alguma coisa hoje em dia. Qual que é o local exato? Aparecida. Mas onde fica essa grota? Cara, ela fica ali, deve ficar mais ou menos uns 11 quilômetros ali para dentro em direção, saindo, porque ali é muito próximo, né? Aparecida e Guaratinguetá, e aí tem a estrada que vai ali para a cidade, uma belezinha que é Cunha, e depois continuando vai até o litoral para Paraty. Ali tem a região de serra, que chama Serra do Quebra-Cangalha. Se for o caso, eu conseguiria facilmente falar com o Júlio e tal. Mas aí é uma região acessível ou não? É com caminhada, trilha, esse tipo de coisa? Eu acho que dá para chegar de carro. Deve ter estrada de terra, talvez, mas é acessível porque esse local onde tinha essa montanha rochosa, uma gruta, é uma fazenda de gado leiteiro. Uma fazenda de gado leiteiro. Aí, essa pessoa que foi entrevistada, ela contava que já no século XIX, né, época que ainda tinha escravos e tal, teve uma época que teve fazendeiro lá que abandonou o lugar, pegou a família, pegou os escravos, foi embora por causa dessa movimentação dessas luzes que tinham lá. Então, alguma coisa tinha ou ainda tem na região, né? Pelo menos até 1995 ainda teve. Que coisa, hein?